É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Paz e luz para você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos conta que havia um inimigo terrível, astuto, invejoso, que ficava dia e noite preocupado em destruir a rainha Esther e toda a sua família, que era judia. E ele odiava os judeus. Ele odiava o povo de Deus. Ele era um inimigo cruel, perverso. E a palavra de Deus diz que esse homem era rico, tinha muito poder. Depois do rei, ele era a pessoa mais importante do palácio e do governo. E ainda assim, tendo um tanto de filhos, casa riquíssima, tudo muito farto, cheio de riquezas, ele não se contentava com as riquezas e com todo o poder que ele tinha. Por quê? O prazer dele estava em ver a destruição do povo judeu, do povo de Deus. E esse homem, que representa o invejoso faz isso, né? Você sabe. Quem te inveja pode ter até mais riqueza que você. A casa do invejoso pode ser até mais bonita que a sua. Mas ele inveja a sua felicidade. Ele inveja o seu prazer familiar. Ele inveja a sua saúde. O invejoso, ele pode ter até mais coisas do que você, mas ele vai invejar seu jeito de ser, seu cabelo, né? Teve uma mulher que eu atendi há muitos anos atrás, me marcou muito, eu sempre conto essa história dessa mulher, porque me marcou muito no Santuário de São Paulo, quando eu atendia o povo lá, e ela veio carequinha falar comigo, com um lenço na cabeça, a moça jovem. E ela falou pra mim: apóstola, só preciso de ajuda. E aí tirou o lenço da cabeça, carequinha. E eu falei: que isso, minha irmã? Aí ela falou: apóstola, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que é inveja, porque os médicos não explicam por que meu cabelo caiu tudo. Eles dizem que é um tipo de alopécia rara. E meu cabelo foi caindo e foi ficando aqueles buracos na cabeça. E aquelas falhas enormes, e foi caindo, até cair o último fio. E aí uma prima dela, o Espírito revelou, que invejava o cabelo dela, que era comprido, bonito. Quando eu falei assim, isso é inveja, pode ter certeza que é inveja. Ela falou: mas inveja de quê? Sou pobre, minha casa é simples, estou desempregada, não tenho namorado, minha vida sentimental não é nada que se inveje. Aí eu falei: pois é, minha filha, ela não teve coisas suas para invejar, mas ela invejou seu cabelo. Porque o invejoso, ele não precisa que você tenha coisas. Ele inveja quem você é, seu sorriso, seu cabelo, seu jeito de ser, sua bondade. E se a pessoa não tem a proteção, o invejoso destrói a vida dela. Então o invejoso faz isso. Ramã, a palavra de Deus diz que ele tinha tudo, ele tinha todos os bens, ele era um dos homens mais ricos da época, o mais poderoso depois do rei. E não tinha prazer nessas coisas, porque o prazer que ele tinha era apenas um: conseguir destruir Esther, o tio de Esther, Mardoqueu, e o povo de Israel. Era isso que ele queria para ser feliz, ver a destruição das pessoas que ele invejava. Só que o povo de Deus, Mardoqueu e Esther, eram de Deus. E Esther era uma mulher, assim, de fé violenta. Ela conhecia o Deus que ela servia. Ela sabia a força desse Deus. Ela sabia que Deus, com ela, se ela fosse ousada, corajosa, jejuasse, sacrificasse a Deus,
Deus iria dar a vitória para ela, mesmo que a vitória parecesse impossível, como de fato parecia ser. Era impossível mesmo. Humanamente falando, era impossível. Mas nada é impossível para Deus, né? Pois Esther foi lá e fez o inimigo que tinha armado tudo para poder matar eles e acabar com eles ser destruído na mesma cilada que ele armou. Então, o inimigo queria humilhar eles e ser exaltado. E Deus virou isso, fez o inimigo ser humilhado e o inimigo teve que exaltar Mardoqueu. O inimigo preparou uma forca para enforcar Mardoqueu. E Esther foi lá e fez com que a forca que o inimigo preparou para enforcar ele, o povo de Deus, o inimigo fosse enforcado nela. E assim aconteceu. A festa que o inimigo preparou para celebrar a derrota do povo de Deus foi a festa celebrando do povo de Deus celebrando a vitória do inimigo. Então Deus faz viradas extraordinárias. Deus de Esther não mudou, é o mesmo Deus vivo de Israel que opera hoje, como operou no passado. Você não pode recuar diante da ação do inimigo, você não pode desistir. Você não pode fingir que você não está vendo algo que está acontecendo e você precisa de uma ação no mundo espiritual, uma ação forte, poderosa, violenta, para virar essa situação, sabe? Então, essa é a palavra de Deus que eu tenho para você hoje. Olha para Esther, olha para Mardoqueu e aprenda que Deus responde fé. E que tudo que o inimigo armou contra a sua vida, se você agir na sua fé, Deus vai fazer o inimigo cair nas ciladas que ele armou para te destruir e o inimigo ser destruído e não você. Pense nisso. Vamos orar. Feche os seus olhos e vamos agora falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é madrugada, eu te agradeço por esse dia. Peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, nos dê livramento. Seja conosco, Pai. Mais um dia que começa, que tua bênção, a tua graça esteja sobre nós. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos meus companheiros maravilhosos da oração da madrugada, que estão ligados comigo nesta oração, neste momento. E tomo posse de um dia vitorioso hoje nas nossas vidas no santuário. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bom dia para você e toda a sua família. Quero pedir aqui o missionário Eliatão Wesley, que é o missionário que cuida da oração da madrugada, homem de Deus, dedicado, consagrado, que faz com tanto zelo e temor a Deus a oração da madrugada, todas as madrugadas, não falha uma vez. Homem de Deus. Por favor, missionário Eliatão Wesley, vamos ouvir o louvor Mudança de Sorte, que eu canto contando a história da rainha Esther e a virada que Deus faz na vida de uma pessoa de fé violenta. Deus abençoe, um forte abraço a você. Paz e luz para você e toda a sua família. Vai mudar a sua sorte, como mudou a sorte de Israel. Não aceite nenhum sofrimento, você nasceu para vencer. Havia uma forca preparada contra o povo de Israel, e essa forca foi usada contra o inimigo. Em Deus faremos proezas, e Ele pisará os nossos inimigos. Foi assim em Ebenezer, foi assim com Ezequias, foi assim com Esther, será assim com você.
guerreiro do céu. O anjo justiceiro enviado por Deus, o arcanjo Miguel, guerreiro do céu. O anjo justiceiro enviado por Deus. O arcanjo Miguel, guerreiro do céu. O anjo justiceiro enviado por Deus. O arcanjo Miguel, guerreiro do céu. O anjo justiceiro enviado por Deus. O arcanjo Miguel, guerreiro do céu. O anjo justiceiro enviado por Deus. O arcanjo Miguel, guerreiro do céu.